Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje, ela tem uma palavra que se repete com muita nitidez: convertei-vos, se não vos converterdes, morrereis. Mas ouvir essa palavra é como descer um remédio a seco na nossa garganta, se nós não entendemos o contexto dela, se nós não entendemos o caminho onde ela está inserida. E é por isso que eu não quero começar falando para vocês sobre a palavra conversão. Eu quero dar a razão da conversão, que está entrelaçando toda a liturgia, que está sendo o pano de fundo de toda a palavra que nós escutamos. E ela é uma razão mais clara do que simplesmente a palavra conversão. Converter é ajustar-se. Mas ajustar-se a quê? Converter por quê? O que me move a conversão? E é o que nos diz a liturgia de hoje também. A liturgia nos fala do amor que Deus tem para com seu povo. É um amor que o salmista traduz quando diz que Deus é indulgente, é favorável, paciente, bondoso e compassivo. É um amor que diz que Deus não é surdo aos clamores do seu povo. É o amor que Paulo, também na segunda leitura, quando nos fala, diz que nossos pais foram guiados debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. A nuvem, nós mencionamos domingo passado, desceu sobre os discípulos na montanha do Tabor. A nuvem é um sinal de Deus Pai presente no meio do povo. O amor, princípio princípio e ponto de partida de tudo, fonte da bênção. Sinal que se vê através da nuvem, como quando a liturgia nos fala do Pai, sinal do Pai. E é interessante que todos foram nutridos com o mesmo alimento, beberam da mesma bebida, todos foram cuidados, mas mesmo cuidados, esqueceram-se dos cuidados que Deus teve para com ele. Deus cuidou, e esses cuidados em libertar, ser indulgente, ser favorável, ser bondoso, paciente, compassivo, nutrir, fornecer o que sustenta, é a expressão e uma tradução de Deus que nos ama imensamente, porque é atento àquele que Ele ama, ou seja, eu e você. E o desafio a que a liturgia nos propõe é a nos abrirmos ao amor de Deus. O que Jesus nos chamou a ver, provar e encontrar foi o amor do céu por cada um nessa liturgia. É um amor que tem na memória que Deus nos criou, nos ama, nos escolhe e faz isso mesmo quando eu peco. E quando eu peco, Ele cancela toda a culpa, a fim de que eu, de fato, seja seu povo, que a gente na face da terra, a gente que na face da terra manifesta o amor ao próprio Deus, o amor ao próximo, o amor a si mesmo, como fruto de sua união com Deus. A gente que experimentou o amor, que manifesta e dá fruto, vivendo o amor, reescolhendo o amor. A morte de Jesus na cruz teve como objetivo unir-nos a Deus e entre nós. Ele espera, assim, da nossa parte, que nós nos abramos ao amor de Deus como Ele fez, ao amor do Pai como Ele fez. O Verbo se abriu ao Pai quando a vontade do Pai era conduzir e salvar os que estavam dispersos, eu e todos nós, pecadores. Ele se abriu à vontade do Pai, Ele que, por meio do qual tudo foi feito por meio da palavra. A palavra entra na história para refazer o que foi dispersado, reconstruir a história, reintegrar o que está separado e dividido, o homem a partir do seu interior, caído por causa da falsidade do demônio que dizia que sem Deus é possível ser feliz.
Hoje ainda celebramos em nossa comunidade o nosso bom São José. Sobre ele eu lembro o que disse o Papa Francisco, não? A vontade de Deus, a sua história e seu projeto passam através da angústia de José. Assim, ele nos ensina que ter fé em Deus inclui também acreditar que ele pode intervir, inclusive através dos nossos medos, das nossas fragilidades, da nossa fraqueza, e nos ensina que por meio da tempestade da vida não devemos ter medo de deixar a Deus o timão da nossa barca, confiar em Deus. Por vezes queremos controlar tudo, mas o olhar dele vê sempre mais longe. São José, neste desafio de acreditar no amor de Deus, foi vivendo as angústias que pareciam inexplicáveis. Ora, se Deus entra na história, ele devia ter caminho aberto diante dos homens, mas São José foi quem acompanhou todas as dificuldades da encarnação, desde o quererem apedrejar, da possibilidade de querer apedrejar Maria, até a perseguição que ele teve que enfrentar fugindo do Egito, deixando as coisas e experimentando junto do Cristo a pobreza que não era característica de um rei. São José foi vivendo a angústia de confiar e Deus lhe alertava, sobretudo falando através dos sonhos, fazendo José intuir que aquilo que acreditava deveria continuar acreditando, e embora fosse fraco, a confiança nele, Deus, era o seu, vamos dizer assim, o seu lugar, porque Deus faz a obra, ele intervém. O convite do Papa, quando nos fala de São José, é nítido: acreditar como São José. Acreditar no amor de Deus, abrir-se ao amor de Deus como São José. Eu sei que isso não é fácil, mas o próprio São José nos ensina a ir progredindo de coração, e aí é importante ter claro: todo pecador, me perdoe a expressão, eu começo por mim, todo pecador é meio malandro. Porque quando tem que melhorar, ele foge da dor, que nem criança que foge de injeção. Vai doer. Mas ou se enfrenta ou não se trata. Ou se... Um dia eu fui tomar uma bezetacil e falei lá no posto, e a senhora anotou a frase. Quando eu fui da outra vez, ela colocou a frase escrita lá para quem entrasse. Eu falei que a bezetacil é que nem... Quem já tomou bezetacil sabe que ela é complicada, né? A bezetacil é que nem a verdade. Ela entra rasgando, mas resolve. Não se foge do que é necessário para crescer. E é interessante que, é por isso que é preciso de, como São José, ir progredindo de coração claro, sincero, tantas vezes com medo, mas não fugindo ao caminho que nos faz progredir, com disposição e firmeza, movidas pelo próprio amor de Deus em nós. E aí é interessante, o que nos impulsiona a nos movermos? O amor de Deus em mim, o amor ao qual eu me abro. O meu amor é frágil, ele se esconde atrás do que eu dou conta, do que eu vejo. O de Deus me dá horizontes que eu jamais poderia sonhar ou imaginar. O amor meu é limitado e fraco. O de Deus é infinito e sem possibilidade de cálculo do quanto é forte. Abrir-nos ao amor de Deus é uma decisão pessoal, que precisa acontecer na nossa vida com escolhas concretas, de gestos, pensamentos expressos ou calculados no nosso coração, que precisa acontecer na nossa vida com um tempo destinado às coisas que realizam a essa abertura, como, por exemplo, a oração, a decisão de ter um tempo para refletir a palavra, a decisão de ir à missa, custe o que custar. Está chovendo, não vou à missa. Recebi visita, não posso ir à missa. Não use desculpas.
Se o amor de Deus é sua prioridade, se abrir-se ao amor, decida e haja, não use desculpas. Outro modo também de realizar essa escolha é com a atenção às pessoas. Tudo isso é expressão de quem no coração se abre ao amor de Deus e faz acontecer essa abertura na vida cotidiana. E aqui, então, eu retomo, é possível falar de conversão. Conversão é abrir-se ao amor de Deus e rever a vida pelo amor que vale mais na nossa vida. Conversão é abrir-se ao amor de Deus e deixar que esse amor seja a força que me faz recomeçar, olhando para frente, entendendo que a vida, ela não termina quando alguém parte ou eu parto, mas a vida, ela é em mim, ela acontece em mim, porque quando tem o amor em mim, tem vida em mim. E quando eu termino, ou alguém termina, a vida segue do mesmo jeito. A morte é apenas a conclusão de uma etapa. E aqui eu quero oferecer um exercício claro de santidade a vocês. Nós ouvimos, e vou usar bem rasgado o verbo, oferecer frutos de amor a Deus essa semana. Como assim, padre? Fazendo esforços sinceros de viver o amor, vivendo melhor a nossa oração e o nosso amor pelo próximo. Oferecer frutos de amor de Deus, vivendo esforços sinceros, melhorando a nossa oração e o amor pelo próximo. E por que isso, padre? Por uma razão. Jesus no Evangelho fala que o vinhateiro pediu ao dono da terra um tempo a mais para ele cuidar da figueira, a fim de que ela ainda tenha a oportunidade de dar frutos. A figueira, ela estava estéril. E lembre-se, era uma figueira dentro de uma plantação de uvas. Então ela já era algo diferente dentro do comum. Esse vinhateiro, quem é? É o próprio Jesus, que intercede por nós, se dispõe a cuidar de nós. Nós, por causa do pecado, figueiras estéreis. Nós, a fim de que sejamos fecundos por causa da obediência a Deus no desafio de amar como Ele amou. Podemos pensar, e aí eu guardo um outro pensamento do Papa Francisco, uma voz dele dizendo assim, podemos pensar nessa quaresma, o que devo fazer para me aproximar mais do Senhor, para me converter e cortar o que não está bem? Pensemos hoje, cada um de nós, o que devo fazer face a esta misericórdia de Deus que me espera e me perdoa sempre? O que devo fazer? Podemos confiar infinitamente na misericórdia de Deus, mas sem abusar dela. Não devemos justificar a preguiça espiritual, mas aumentar o nosso esforço para corresponder prontamente a esta misericórdia com sinceridade de coração. Por isso eu disse que o exercício era oferecer frutos de amor a Deus. Se você foi amado, Deus espera de você amor pelos outros. Deus espera de você, diante das suas dificuldades, que o amor derramado faça o efeito de te melhorar, te revisar, te converter. A conversão é uma consequência é uma resposta ao amor com que sou amado. Por isso é que eu disse no início da homilia, eu não vou falar para vocês, convertam-se, porque vocês vão se converter, eu vou me converter, quanto mais nítido e claro for para mim o amor de Deus, quanto mais nítido e claro ficar para mim, que eu não devo simplesmente receber o amor como quem coloca numa caixinha, mas ele deve frutificar no amor pelo próximo, em decisões, em gestos concretos expressos no meu cotidiano. Essa semana, oferecer frutos de amor a Deus. Amando, um cristão se reconhece porque ama. Amando, vivendo melhor a sua oração e o nosso amor pelo próximo. E um detalhe, não escolha o próximo a ser amado. Ame o próximo que Deus te coloca ao lado. Oferecer frutos de amor a Deus. Que Deus nos ajude. Amém.
E para nós rezarmos o último dia da nossa novena de São José, vamos à página 9.